Salmo 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam iniquidade e devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Glória a Deus. Salmo 53 nos fala sobre a natureza pecaminosa do homem. Muitas pessoas tentam dizer que o homem é bom. Há essa afirmação na filosofia, há essa afirmação na psicologia, mas a Bíblia diz que o coração do homem é mau, que nós nascemos inclinados para o pecado. Pode ser a pessoa mais interessante, delicada, educada que você conhece. Dentro de nós existe uma natureza pecaminosa. E o Salmo 53, assim como tantos textos, assim como Romanos capítulo 1, principalmente 2, nos falam que nosso coração, o coração do homem, ele é inclinado para o mal. E nessa inclinação para o mal, o homem manifesta isso de várias maneiras. Eu coloquei pelo menos 5 maneiras aqui no Salmo que nos mostra. Primeiro, o homem nega que Deus existe. O versículo 1 diz: o insensato no coração, ele diz que não há Deus. E olha, nós podemos negar que Deus existe com as nossas atitudes. Você pode cantar, cear, pregar, mas você no coração não crê realmente que Deus existe, que Ele é real. A Bíblia fala isso lá em Tito. Eles confessam Deus com os lábios, mas eles o negam com as suas obras. Então o insensato diz que não há Deus. É uma maneira de negar a nossa consciência, que nós temos que prestar conta dos nossos atos. Se a gente crê no Senhor, nós vamos buscar andar na vontade dele. Em segundo lugar, o texto mostra que o homem, ele demonstra a sua natureza pecaminosa, se entregando à prática do mal. Versículo 1 diz: eles se corrompem e praticam a iniquidade, se entregam à prática do mal. O pecado deliberado. Nenhum de nós aqui pode dizer que não peca. Nós pecamos de muitas maneiras, mas o pecado voluntário, intencional e contínuo é uma marca de que nós estamos andando na natureza pecaminosa de Adão que há em todos nós. Nós estamos andando na carne, como diz lá em Gálatas: não andem na carne. Paulo escreve isso para a igreja. Nós podemos nos converter, mas em algum momento endurecer o coração e andar na carne, praticando o mal de maneira deliberada, contínua, sem restrição, sem vergonha, sem pudor, sem preocupação com as consequências, sem preocupação se tira o sono de outros, se rouba o outro, se defrauda o outro. Nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque a natureza pecaminosa leva a gente a isso, ao pecado deliberado em qualquer área que seja. Em terceiro lugar, a natureza pecaminosa também é demonstrada quando a gente se omite de fazer o bem. O versículo 1 não fala isso aí no final? Já não há quem faça o bem. Omissão é pecado, irmão. Você tem a oportunidade e fecha o coração. Isso é a nossa natureza adâmica, pecaminosa. E às vezes a gente justifica e diz: eu não fiz o bem, mas alguém vai fazer, ou o governo vai fazer, e nós deixamos às vezes de abençoar pessoas. Em quarto lugar, nós demonstramos uma natureza pecaminosa não buscando a Deus. Não buscar a Deus é pecado. Não orar é pecado. Versículo 2, ele diz isso aí. Ele fala: do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Versículo 4 também diz: será que eles não entendem quem pratica a iniquidade, que devora o meu povo como se comesse pão e não invocam a Deus? Samuel, quando o povo quis um rei, o profeta Samuel disse assim: olha,
vocês querem o rei, tudo bem, é a escolha de vocês. E o povo ficou preocupado, falou: Samuel, não deixa de orar por nós não, você é profeta. Ele falou: não, eu não posso pecar contra Deus deixando de orar por vós. Você não orar é pecado. Às vezes a gente pensa que não. Então o não buscar Deus, o não orar, é a nossa natureza adâmica, é a natureza humana. A nossa carne não gosta de orar. Orar é humilhante, orar é confrontador. Por isso a Bíblia diz em Hebreus: entre com ousadia no Santo dos Santos. Eu estou dizendo orar, porque rezar, como muitos de nós às vezes estamos fazendo, repetir orações lindas e grandes, mas sem entrar no Santo dos Santos, você pode fazer isso à vontade, mas o nosso coração mau não quer entrar no Santo dos Santos, porque quando a gente entra no Santo dos Santos, nós somos expostos pela luz de Deus e somos chamados a arrependimento, mudança, quebrantamento, humildade. Essas são as marcas de quem entra no Santo dos Santos. Fora disso é religiosidade. Mas o homem com a natureza adâmica não quer orar, não busca Deus, ele busca tudo menos a Deus. E em quinto lugar, a natureza adâmica também nos faz perseguir quem está buscando a Deus, ou perseguir os que buscam a Deus, o povo de Deus. Isso está escrito aí no versículo 4 também. O salmista diz: será que não entendem esses que devoram o meu povo? Quando o nosso coração se endurece, nós endurecemos o coração para aqueles que Deus usa, para aqueles que Deus está de alguma maneira abençoando. Por isso, cuidado, irmãos, quando você fica muito preocupado com pessoas que de alguma maneira estão demonstrando ter experiências com Deus, às vezes diferentes das nossas, porque isso é um sinal do Adão, do orgulho nosso. Às vezes a gente acha que para ser de Deus tem que estar do nosso lado e concordando com a gente e de alguma maneira a gente ter algum benefício. Isso é o Adão dentro de nós. Irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e pelo último Adão, que é Jesus. Mas há uma natureza pecaminosa no homem no geral. É lógico que o salmista está falando do ímpio que se entregou em piedade, mas nós também temos que guardar o coração nesse sentido. Porém o Salmo 53 não termina só falando do homem, ele fala da graça de Deus. Esse homem mau, esse homem inclinado para a natureza de Adão, ele é visitado pela graça de Deus. Deus vem com graça para nos transformar, e a graça de Deus faz pelo menos 3 coisas com a gente. Primeiro, a graça de Deus nos liberta do domínio do velho Adão, amém? Versículo 1 diz, ou melhor, versículo 6 fala assim: quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel, a libertação de Israel. Parece aqui que o salmista está ansiando pelo Messias, eu não sei, essa impressão que eu tenho. Alguns teólogos que a gente leu, parece que pensam assim também. Nós entendemos o seguinte, amado: só do Senhor vem a nossa salvação, libertação, para que a gente não viva escravo do nosso velho Adão. Ele nos liberta pela graça dele, amém? Segundo lugar, Deus também demonstra a sua graça para conosco, nos restaurando. Versículo 6, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, é Ele que nos restaura, é Ele que mostra o nosso erro, nos transforma, nos coloca de pé novamente. É a graça de Deus sobre esse homem como nós, porque lá em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas em Romanos 6 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, a graça de Deus também restitui a nossa alegria, amém? Restitui. O versículo que termina, o versículo 6 fala: Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Esse homem que é inclinado ao mal, essa natureza adâmica em mim e em você, não precisa nos dominar. Se nós buscamos a Deus, se nós nos quebrantamos diante dele, abrimos o coração para a graça dele, Deus não só nos liberta e nos restaura, Deus vai nos dar prazer de estar com ele, prazer de obedecê-lo, deleite. Obedecer a Deus não é penoso, é deleite. Quando estamos obedecendo com dificuldade, é o velho Adão que está se levantando dentro da gente. Que todos nós nessa manhã, ouvindo essa palavra, nos aproximemos mais da graça do Senhor. A graça, ela é imerecida, ela vem sobre nós, mas quando a graça vem, nós temos que responder à graça com responsabilidade, com obediência, com humildade. E aí, nessa interação da graça com a nossa resposta, nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de fé em fé, e nós vamos nos parecendo mais com Jesus, o último Adão, do que com o Adão de Gênesis. Que
Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra é tão preciosa. Obrigado porque a Tua palavra não esconde a realidade que temos um coração que se inclina para o mal. Mas a Tua palavra nos renova em esperança, mostrando que debaixo da Tua graça nós somos transformados. E o mesmo coração que é duro, que é mau, que não Te busca, que às vezes não crê, o mesmo coração que às vezes se levanta contra pessoas que são do Senhor, o Senhor é poderoso para amolecer, quebrantar e tornar-nos livres, restaurados e renovar e restaurar o prazer e a alegria na Tua presença. Restaura a sorte do Teu povo, renova-nos como casa de oração, levanta-nos nesse domingo para que possamos, Pai, manifestar o conhecimento, a fragrância do conhecimento de Jesus, nos tornando todos os dias, cada dia, mais semelhantes a Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.